Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos ao segundo encontro do nosso ciclo de debates Mitologia Greco-Romana no Cinema, nessa mesa intitulada Odisseia de Penélope, que contará com a participação das professoras Maria de Fátima de Souza e Silva e Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo interesse no evento. E antes de abrir a mesa propriamente, eu queria só dar alguns avisos importantes, né? É que nós desativamos automaticamente todos os microfones, a fim de evitar ruídos, interferências nas falas, mas o chat ficará disponível para apresentação de eventuais dúvidas, perguntas, comentários, né? Vocês podem ficar à vontade. E fiquem atentos também ao chat, porque é nele que será disponibilizada a lista de presença. Então, quem quiser receber o certificado pela participação no evento, terá que preencher essa lista para que a gente tenha o controle, né? E aí, lembrando que os certificados serão disponibilizados ao fim de todo o ciclo de debates. Também gostaria de aproveitar para lembrar que no próximo sábado a gente não tem encontro, né? Por causa do feriado de carnaval, mas fiquem todos em casa, tá, gente? Aproveitem para assistir aos filmes indicados na filmografia. E, por fim, eu vou colocar no chat o nosso endereço no Instagram, tá? E aí vocês seguir. Vou colocar agora mesmo, né? Para vocês terem também o endereço no Instagram. Bom, dando início, então, à mesa Odisseia de Penélope, eu vou passar uma breve apresentação das nossas palestrantes de hoje, que são duas brilhantes helenistas, muito atentas não só à antiguidade, mas também à sua recepção. E são também duas pessoas muito queridas que eu tenho a honra de moderar. A Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa é professora titular de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal de Minas Gerais, é autora de vários livros e traduções, com importantes estudos, inclusive, sobre tradução, teatro grego e, mais recentemente, sobre a recepção clássica do Guimarães Rosa, né? Não à toa, semana passada ela estava com o pseudônimo Rosa. Ela é coordenadora também do grupo de tradução de teatro, registrado no CNPq, e diretora de tradução da Trupersa, trupe de tradução de teatro antigo, né? E com esse grupo foram traduzidas várias tragédias, traduzidas e encenadas também, né? Várias tragédias, como, por exemplo, a Medeia, né, de Eurípides, e também foram traduzidas Orestes e Electra. A Tereza Virgínia participou da elaboração do Dicionário Grego-Português, publicado em 5 volumes pela Ateliê Editorial, e entre as suas produções, eu queria também destacar as adaptações de Homero para quadrinhos, né? Ela participou da elaboração dessa adaptação, né, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, e essas adaptações foram indicadas para o acervo básico do livro infantil e juvenil. Por sua vez, a professora Maria de Fátima de Souza e Silva é professora catedrática no Instituto de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra e realiza pesquisas nas áreas de literatura grega, principalmente teatro e historiografia, e publicou diversos livros e artigos, além de ter traduzido os mais variados autores da antiguidade grega, né? Por exemplo, Heródoto, Aristófanes, Menandro, Teofrasto, Aristóteles. E atualmente ela tem se dedicado à recepção de mitos e modelos gregos na literatura portuguesa e foi coorganizadora de obras importantes sobre recepção clássica na literatura portuguesa. E aí fica uma sugestão de uma obra em 2 volumes que está disponível online também no site da imprensa da Universidade de Coimbra, chamado Livro do Tempo, Escritas e Reescritas, Teatro Greco-Latino e Sua Recepção. Está disponível de forma gratuita, né? Vocês podem acessar o site da Universidade de Coimbra. Bom, como vocês viram, nós temos aqui 2 prolíficas tradutoras e pesquisadoras, né? Preocupadas em tornar acessíveis ao público hoje as obras da antiguidade. E, não por acaso, isso acabou conduzindo ambas ao interesse de estudar a recepção clássica. E, para finalizar, eu gostaria de destacar também a parceria dessas 2 pesquisadoras, já uma parceria de longa data, né? Elas já desenvolveram vários projetos
conjuntos, cursos em comum, abrindo caminho para uma cooperação entre suas instituições, né, entre a UFMG e a Universidade de Coimbra. Isso sem falar de obras publicadas em coautoria. E eu vou deixar aqui também no chat um endereço, que é um blog sobre recepção clássica, né, que as duas participam, inclusive também com a participação da professora Suzana, de Portugal. Ele vai ficar disponível o endereço para vocês acessarem. Então, eu passo a palavra para a professora Maria de Fátima, agradeço muito a presença de ambas, né, e para a gente é uma honra contar com as apresentações de vocês. Ora, então, Júlia, muito obrigada. Antes de mais, à Júlia, que acaba de fazer a nossa apresentação, muito amavelmente, mas eu gostaria também de fazer uma palavrinha de agradecimento aos meus colegas e amigos Cecília Miranda e Edson, que são os promotores desta iniciativa e do volume que está por trás destas sessões com que vamos ocupando os nossos finais de tarde, de sábado, durante uns tempos. E naturalmente estender o meu agradecimento a todos aqueles que disponibilizaram algum tempo para ouvirem falar de Penélope hoje ao fim do dia, dizendo ainda que é com grande alegria e satisfação que me vejo a partilhar uma atividade, uma mesa, mesmo que com uma cadeira de cada lado do Atlântico, com a minha amiga Virgínia, de há muitos anos, efetivamente, e de muitos trabalhos que temos feito em conjunto. A minha proposta, tal como está projetado no handout, é uma proposta focada em Penélope. E este subtítulo de Homero Konchalovsky implica a ideia que eu gostaria de deixar aqui de uma leitura do poeta da Odisseia, enfim, seja ele Homero, chamemos-lhe assim convencionalmente, o poeta da Odisseia, e da projeção que a Odisseia teve no cinema, em particular numa película que tem a data de 1997, dirigida por Andrei Konchalovsky. Ora bom, de qualquer forma eu gostaria de começar por lhes dizer que Penélope está muito longe de ser uma ilustre desconhecida, mesmo para aqueles que não são propriamente classicistas de gema, porque todos nós, civilização ocidental, no mínimo, temos de Penélope na cabeça, implicitamente, um conjunto de traços. E eu diria, se calhar começando pela beleza e sedução de Penélope, ela corresponde não só a uma mulher que motiva muitos pretendentes, portanto, naturalmente tem que ter esse predicado, mas porque como épica, como figura épica que responde àquilo que é uma convenção de uma heroína épica, digamos que por natureza as Helenas e naturalmente as Penélopes, as Andrómacas, são mulheres belas dentro desse conceito. Evidentemente que um outro traço de identidade que a Odisseia não nos deixa passar em claro é a ideia do estatuto feminino que assiste a Penélope como esposa e mãe. Evidentemente que a esposa se calhar soa aos nossos ouvidos de uma forma mais sonante, porque uma das características de Penélope sempre foi a sua fidelidade conjugal. Como é que esta mulher aguentou 20 anos à espera do marido que não sabia se vivo, se morto, mas o poema também não deixa esquecer que Penélope exerce o papel de mãe e vivendo uma aventura, digamos, uma experiência que todas aquelas que são mães conhecem, que é o facto do filho ir crescendo, ganhando autonomia e, evidentemente, com isso, o relacionamento com a mãe vai tendo que ser polido, à medida que a autonomia cresce, a autoridade materna tende a desaparecer. Mas talvez este não seja o traço que a tradição mais sublinhou no caso de Penélope. O último traço que a tradição, de facto, muito valorizou, tem a ver com a ideia da rainha regente, na verdade, daquela que, na ausência do legítimo senhor do reino, tem por missão defendê-lo. Ou seja, aquela que, todos nós sabemos,
vai desencadeando estratégias, desde logo a estratégia da teia, que é com certeza um dos traços mais conhecidos de Penélope, para com isso dominar um fator difícil, que é o tempo. De alguma forma o tempo suspende-se à conta dessa teia. E essa teia surge da imaginação de Penélope, à qual eu me arriscaria a pôr o mesmo qualificativo que, bem sabemos, o poema colou na figura do herói, ou seja, poliomekanos, o dos 1000 artifícios. Se ele é um epíteto legítimo para Ulisses, não o é menos para Penélope, que funciona assim como uma espécie de paralelo do próprio herói. Isto é o que eu diria, o património comum, a opinião pública, de uma forma geral, creio eu, adere ao perfil de Penélope. E eu hoje gostaria, e agora para nós, leitores de Homero, que seremos dentro da opinião pública uma categoria, se calhar, um pouquinho mais estreita, eu gostava de acrescentar a estes tópicos de base um quarto tópico, que resulta da leitura do poema em extensão, e que é esta ideia de que, apesar de haver uns tantos traços que desenham o perfil de Penélope, não a imaginemos como uma figura fixa, como uma figura rígida, porque a verdade é que Penélope vai vivendo ao longo do poema um crescimento, um desenvolvimento, e, portanto, ela, claramente, que é uma mulher dolorida, frágil, sofredora, lacrimosa, depressiva, abúlica, naquilo que são os primeiros cantos do poema, a chamada telemaquia, não é verdade? Com o tempo, ela vai desenvolvendo uma capacidade de resistência e uma autoridade que, naturalmente, deixa o Penélope como um exemplo do desafio da criação bem-sucedida de uma figura feminina. Por isso eu registrei aqui no meu handout que, se finalmente esta aventura tem sucesso, esse sucesso resulta de um conjunto de forças, que são, por um lado, a capacidade de resistência do próprio herói para sobreviver a todos os perigos que vai enfrentando. Em segundo lugar, o crescimento de Telêmaco, o jovem imaturo que se vai desenvolvendo no sentido de um cúmplice do herói na vingança dos pretendentes, e, the last but not the least, naturalmente, Penélope, que é um exemplo de persistência, de finura de espírito, de resistência, e tem, portanto, uma palavra a dizer importante nesse reintegrar harmonioso do senhor de Ítaca no seu reino. Ora bom, e agora, fechando nós um bocadinho mais o foco, vamos pensar em Penélope. E eu diria, para nós conhecermos bem Penélope e podermos avaliá-la, dispomos essencialmente de dois grupos de ferramentas, de duas ferramentas. Por um lado, aquilo que é perceptível da presença e das palavras de Penélope, o que é que ela diz, como é que ela se apresenta. Evidentemente, isso é um fator importante para construir um perfil, e não menos importante é a ideia da interlocução com outras figuras. O que é que as outras figuras pensam de Penélope? Que expectativa têm relativamente a ela? E quando eu meto aqui num pacote geral as outras figuras, evidentemente estou a referir-me a Telêmaco, o filho, ao marido, Ulisses, aos pretendentes, aos servos e às servas. Tudo isto é uma rede de relações que evidentemente ajuda a construir a figura de Penélope. Chegados aqui, e porque, claro, estamos a ver que este é um campo vastíssimo, eu diria que o meu propósito seria aproximar a Odisseia do filme de Konchalovsky, porque numa primeira imagem nós podemos ler na abertura do filme baseado na Odisseia. E é justamente este baseado a razão da minha discussão. Todos aqueles que já puderam ver o filme, ou já o teriam visto há anos, porque foi um filme que fez um certo furor,
terão certamente a ideia de que a construção geral do filme segue, nas suas linhas gerais, a Odisseia. E eu poria aqui só duas divergências. Uma divergência em termos cronológicos, porque o poema, tal como é típico da épica, começa in medias res, na verdade, no meio da ação, e a partir daí, por narrativas, vai recuando, ou por profecias vai avançando, isso é uma estratégia bem conhecida da épica, enquanto o diretor do filme adotou uma leitura absolutamente cronológica, que passa pela ideia do dia em que nasceu Telêmaco e o casal se separou, até ao último dia, até ao último momento do filme em que o casal se reencontra, e isto junto do leito conjugal, que é, como sabemos, um fator importante na recuperação deste relacionamento. Portanto, a cronologia da ação é um primeiro fator de distinção. E um segundo fator de distinção tem a ver com a ideia de que, em Homero, o casal está efetivamente separado, não tem notícias um do outro durante 20 anos, ao passo que no filme há formas de aproximar o casal. E eu diria, se calhar a mais bela e até que melhor efeito produz no filme é o mar. Há belíssimas fotografias do mar e o mar é explorado como aquele lugar que afasta e aproxima ao mesmo tempo, não é? Portanto, nunca há propriamente um corte total, há a tentativa de encadear. Ora bom, para todo... Agora, passando do geral ao particular, eu adotei como linha de pensamento para esta reflexão que partilho convosco a ideia seguinte. Há dias, na semana passada, a Cecília Miranda, quando encerrávamos a sessão, disse: se Homero vivesse hoje, alguma coisa que ele poderia ser era cineasta. E exatamente pegando neste tópico, o que eu vos gostaria de mostrar é que Homero constrói uma parte do retrato de Penélope com uma sequência de cenas a que eu chamei as aparições de Penélope. Digamos, Penélope tende a estar retirada nos seus aposentos, junto com as servas, discretamente, mas faz 4 aparições em público, no salão do palácio, onde se encontram os pretendentes. E estas 4 aparições são geniais do ponto de vista do retrato de Penélope, porque elas se constroem desta maneira. Sempre um conjunto de versos de contexto, que eu pus até aqui a azul, para os poder identificar melhor. E que em todas as aparições, nas 4, de uma forma absolutamente idêntica ou muito próxima, se repetem. Digamos, o contexto é sempre o mesmo. Depois teríamos a motivação para a aparição. Porquê é que Penélope aparece? O porquê vai variando da aparição para a aparição. Como também vai variando o interlocutor. Ela aparece para se dirigir a quem? E esse interlocutor vai sendo sempre distinto. E, finalmente, como imaginam, que discurso faz Penélope? Porque em todas estas aparições há um discurso, há uma récisse, um discurso direto que ela própria faz. Então há o fator contexto, há o fator motivação, interlocutor e conteúdo do discurso. Ora, o que eu gostaria de alguma forma conseguir sugerir-vos é que Konchalovsky não se limitou a ler a Odisseia de uma forma rápida e cruzada. Também façamos a justiça de acreditar que assim não foi. Mas o que me parece é que ele leu com muita atenção os pormenores. E justamente estes das aparições têm alguma réplica no filme. E era sobre isso que eu gostaria de fazer uma aproximação. Ora bem, estamos a falar de 4 aparições, mas evidentemente que 25 minutos ou 30 não são suficientes para tratar de 4 aparições e, portanto, eu fiz um abatimento e vou tratar apenas de 2. Naturalmente, a primeira, porquê? Porque a primeira é a que estabelece a convenção, ou seja, o modelo, o tal modelo de aparição que se repete 4 vezes, está estabelecido naturalmente desde a primeira.
E depois convidaria todos a pensarmos também na terceira aparição. E porquê na terceira aparição? Porque a terceira aparição é aquela em que Penélope e Ulisses se veem pela primeira vez ao fim de 20 anos. Toda a gente percebe que isto é clímax, isto é top na aproximação do casal. Vê-se numa assimetria, porque evidentemente Ulisses está no palácio, sabe quem é Penélope, mas o contrário não é verdade, porque ele está ainda sob disfarce de mendigo. E, portanto, não houve ainda reconhecimento nem proximidade, mas é evidente que os dois estão frente a frente pela primeira vez e isso é importante. Vou apenas ler a primeira, um conjunto de versos correspondentes a esta primeira aparição, sublinhando aquilo que mais me interessa, e de seguida o Igor vai fazer o favor de projetar uma pequena sequência do filme para vermos a aproximação possível. Dos seus altos aposentos, no espírito, percebeu o canto sortílego da filha de Icário, a sensata Penélope. E, naturalmente, eu sublinhei aqui este percebeu o canto sortílego, porque estão a ver, este percebeu é muito autónomo, ou seja, qual é a razão dela ter vindo à sala? É porque ela própria percebeu que lá embaixo estava a acontecer qualquer coisa que a incomodou e decidiu sair. Agora vejamos o contexto. E desceu da sua sala a escada elevada, não sozinha, pois duas escravas com ela seguiam. Quando se aproximou dos pretendentes a mulher divina, ficou junto à coluna de teto bem construído, segurando à frente do rosto véus brilhantes. De cada lado se colocara uma escrava fiel. Estão a ver, temos o contexto do salão e temos o contexto humano que rodeia Penélope. As escravas que a acompanham, os pretendentes que estão cá embaixo no salão e este pormenor ligado com a sensatez e discrição de grande dama que é de Penélope, que são os véus. E agora reparemos, depois da motivação e do contexto, vem a ideia da atitude. Chorando, assim falou ao Aedo divino. Estão a ver, chorando, falou ao Aedo divino. Quem é o interlocutor? Sabemos, Fémio. Uma atitude de fragilidade, de sofrimento, de angústia da parte de Penélope. E diz a Fémio, Fémio, sabes muitos encantamentos de homens, façanhas de homens e deuses, como as celebram os Aedos. Uma delas canta agora, e que uma delas canta agora, aí sentado, e que em silêncio eles bebam o vinho. Mas cessa já o canto triste, que sempre no peito o coração desgasta. Sublinhei este cessa, que vejam, é um imperativo. Nós estamos a criar um retrato de fragilidade, de sofrimento, dor inesquecível, saudade sempre recordada, desgaste da emoção, mas cessa já esse canto triste, ninguém se iluda, há aqui uma tonalidade de autoridade, se calhar uma autoridade submersa debaixo do sofrimento, mas que é um potencial que as tais 4 aparições darão margem a que vá crescendo. Então eu agora pedia ao Igor o favor de projetar 2 sequências muito breves do filme de Konchalovsky, onde vos pedia que reparassem nisto, que reparassem como é que ela aparece, quem a rodeia, a atitude que ela tem. Gostaria também de vos dizer que esta projeção vai apresentar-nos um contraste entre uma Penélope que não é tão reservada como a Penélope homérica, eu diria uma espécie de Penélope democratizada, na medida em que ela faz trabalho doméstico à vista de toda a gente, educa o filho, entretém o filho, tenta quebrar um pouco a angústia do palácio e tem uma sogra difícil que não a deixa ir muito longe nesta tentativa de dar normalidade ao palácio. E depois uma segunda pequena sequência, que é a atitude que ela tem, vou ver o trajo, a atitude, como é que de repente ela deixou de ser aquela jovem
que cuida do filho e trata da casa e passou a ser a grande dama, a rainha regente de Ítaca. Vamos então ver, Igor, se faz favor. Sim? Estão a ouvir? Bom, enquanto o Igor se desenvencilha com esta... Ai, já está. Com esta situação, para não estar depois a demorar muito, quando ele conseguir projetar o filme, eu corto, mas já agora eu ia adiantar... Ah, não é a Júlia ainda, não é propriamente a Penélope. Portanto, eu iria só adiantando, enquanto vemos ou não vemos o filme, a ideia de que na terceira aparição, que portanto será aquela segunda que eu aqui mostrarei, vão ver como Homero prima na elaboração do momento, que eu reparti em... vamos ver se ele consegue pôr no sítio rápida, porque compreendo que não podemos ultrapassar o nosso tempo, mas julgo que todos repararam, em primeiro lugar, as lágrimas de Penélope, que são também elas uma insígnia épica da primeira Penélope, da Penélope frágil. E depois, nesta entrada, digamos, oficial, em que havemos já de véu, tal como Homero recomendava, não brilhante, mas até bastante obscuro, terão reparado com certeza que a expressão de Penélope é outra, porque há um sorriso que ela esconde por trás do véu e que é um enigmático sorriso que também ele tem registro na Odisseia. E assim, passando rapidamente para a terceira entrada de Penélope na Odisseia, nós temos aquilo que eu chamei a preparação. Esta é uma entrada mais fulgurante. E agora reparem na preparação. Foi então que a deusa de olhos garços, Atena, e vou até avançar um pouco, colocou a ideia no espírito da filha de Icário de se mostrar aos pretendentes, para lhes pôr o coração a esvoaçar de desejo e assim granjear honra maior do que até aqui conseguira, da parte do esposo e do filho. E certamente repararão que esta vinda é uma vinda decidida autonomamente, ou melhor, a vinda anterior era decidida autonomamente por Penélope e, neste caso, há uma inspiração divina. É por inspiração divina que ela vem à presença pública, aos visitantes da casa, numa tentativa, numa atitude de sedução que também parece calhar mal com aquilo que é o tópico da fidelidade absoluta. Esta mulher que antes chorava, agora vemos que diz Homero, rindo-se sem razão aparente. E este sorriso também não escapou a Konchalovsky, que deu esta nuance de que, efetivamente, esta outra visão de Penélope lhe dava uma estrutura, um osso, digamos, uma dignidade que é compatível propriamente com uma regente. Depois temos a entrada propriamente dita, para avançarmos um bocadinho mais rapidamente, e, de novo, o texto em azul, sobre o qual eu vou passar, é aquela convenção do contexto. O contexto é exatamente o mesmo, como seria se nós tivéssemos oportunidade de ver as 4 entradas. E agora reparem, aquele sofrimento que ela passava a Fémio, ao Aedo, pedindo-lhe que silenciasse as aventuras dos heróis, desta vez o interlocutor é outro completamente diferente, são os pretendentes, e aquilo que nós podemos ver é que a tentativa de sedução de Penélope tem eficácia, porque perante os pretendentes, o poeta pode dizer que se enfraqueceram os joelhos dos pretendentes, desejaram deitar-se ao lado dela no leito e pediam aos deuses que pudessem dormir com Penélope. Estamos num contexto completamente diferente e, no entanto, ali atrás se disse que
ao marido e ao filho, esta atitude de Penélope merecia honra maior. Portanto, não nos iludamos sobre a ideia de que alguém esteja a apontar um dedo acusatório a Penélope, embora, e enfim, isso eu deixo só no ar para algum debate, se assim entenderem, embora houvesse outras versões que retiravam a Penélope a fidelidade homérica e faziam dela uma espécie de mulher de todos os pretendentes, numa versão completamente oposta a esta. Desta vez, não só ela faz um jogo de sedução com os pretendentes, como as suas palavras são dirigidas a um outro interlocutor, que é Telêmaco, o filho. E quanto a Telêmaco, o que ela vai aqui fazer é uma reprovação, uma censura. E uma censura que tem sobretudo a ver com o quê? Com a tolerância que este jovem pareceu demonstrar para uma agressão a que assistiu na sala de recepções do palácio, onde um estrangeiro, um estranho, que todos nós evidentemente sabemos que é o próprio Ulisses, foi agredido por um outro mendigo. Isto é, ela coloca aqui um problema de etiqueta que tem a ver com xenia, a forma de receber estrangeiros na própria casa, que naturalmente lhe devolve uma autoridade e uma dignidade que é o top da evolução do perfil de Penélope. E por isso, e com isto termino, esta aparição tem um desfecho, e o desfecho permite-nos ver como foi eficaz este jogo de sedução daquela que eu comecei por chamar poliomecanos, porque Eurímaco, um dos pretendentes, tem de reconhecer: se todos os aqueus da Jónica Argos te vissem, terias ainda mais pretendentes a banquetearem-se no vosso palácio, pois superas todas as mulheres em beleza, estatura e entendimento. Isto é uma espécie de bilhete de identidade, cartão do cidadão de Penélope, feito por um pretendente que naturalmente lhe faz uma vénia, no sentido de reconhecer já não tanto a juventude frágil e dolorida de Penélope, mas a sua força, dignidade como rainha regente e até como mulher que manipula, no fundo, as paixões que a rodeiam. E por último, e pela minha parte, calo-me para deixar uma última sequência de imagem em que vão ver como é que Penélope, a partir de um certo momento, domina a situação e decide da sua própria vida. Obrigada, professora Maria de Fátima, pela belíssima apresentação. Acho que vamos ter várias perguntas aí no chat. Mais uma vez, obrigada pela presença. E passo, então, a palavra à professora Tereza Virgínia. Eu vou projetar o PowerPoint dela. Virgínia, a palavra é sua. Eu já fiz as apresentações antes. Isso. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza. Eu quero agradecer. Obrigada. Então, eu quero agradecer, antes de tudo, pela vida que temos, né? Pela oportunidade que a Cecília proporcionou para a gente, para estarmos juntos, trocando ideias, trocando opiniões e conversando, né? Agradeço também ao Edson, à Júlia e ao Igor, todo o apoio que nos deram. E agradeço especialmente a Cecília de ter me colocado junto com Maria de Fátima, grande amiga. Então, vamos lá. Eu vou falar da Odisseia de uma palavra, né? Não vou falar de Penélope, vou deixar a Penélope e vou buscar o adjetivo que qualificou a mesa, a própria Penélope, a Odisseia, né? De Odisseu, né? Para poder pensar com vocês um filme de 1907 de Segundo Chaumont, que é Metempsicose.
né? E trabalhando também no tema do livro que está sendo lançado aos poucos, né? Nesse curso a gente acaba lançando e pensando nesse mito em movimento. Né? Eu vou fazer, então, portanto, eu vou ler para poder ser bem ágil e não tomar o tempo do debate, que o mais interessante para nós vai ser o debate. Fazer teoria a partir de um léxico não é novidade. Aliás, é um processo, um lugar comum, básico. Né? Admitindo que o recurso que elegemos expõe uma certa precariedade e monotonia, realçamos, por outro lado, que ele evidencia a força das palavras. Por seu turno, se renovam continuamente e se mantêm vivas essas palavras, que eu vou trabalhar com elas agora. Pretendemos, então, mostrar que as palavras também se tornam mito, e mito em movimento. Um exemplo disso é a palavra mito, que é uma palavra grega, tal como é. Um outro exemplo, a palavra odisseia. É o mesmo som que chegou até nós, odisseia e mito. A palavra logos, que é mais sofisticada, fica lá na filosofia. A palavra asquesis, fobia, metempsicose. Né? Quando eu falo metempsicose, eu cheguei no ponto onde eu quero discutir com vocês. Né? Eu esclareço, porém, que a nossa abordagem não almeja etimologia nem filologia. Muito pelo contrário. Estou aqui postulando que as palavras não têm sentido exato. Por isso elas são mito. Né? O mito tem inúmeras variantes, cada um conta a história de um jeito, num momento, numa circunstância, adapta para outra, e assim são as palavras. A ideia, então, de que da existência de palavras, para nós, é uma ideia mítica também. Estou jogando vocês aí para depois debater. Requeremos, então, para elas as mudanças e variações, visto que elas estão sempre sobre a regência ou sobre o acordo de suas companheiras na frase, ou sobre a marcação e ritmo de quem fala, ou sobre a determinação e o contexto em que são proferidas. E eu vou falar, então, de metempsicose. Metempsique. Então, o líder Scott vai dizer para a gente que metempsicose é mudar de uma para outra. A gente fala disso, né? Quando morre alguém, passou de uma para outra melhor. Não falo disso, mas embarcar numa outra canoa. Né? E o curioso é que a palavra metempsicose, o dicionarista coloca dentro do verbete metembaino. Né? Agora, mais curioso ainda é que a palavra é formada de duas coisas, e um dos termos dela, de três coisas, metempsicose, três pedacinhos de palavra. Né? Uma das coisas é psique, que é sopro, que é vida, que é respiro, e que é também, para a língua grega, borboleta. Então, quer dizer que cada um de nós temos uma borboleta dentro de nós. E quando a gente morre, ela sai pela boca e voa no ar. Bom, então vamos no primeiro ponto, a primeira palavra escolhida. Vejam aí a formação dessa palavra, né? Meta, depois ou impós, quer dizer, meta pode significar duas coisas. Depois de ou com. E para fazer a palavra metempsicose, nós vamos ter meta, mais a preposição em, mais a palavra borboleta, e mais o sufixo. Né? Com uma borboleta dentro, ou depois que a borboleta vai para dentro de outra coisa. Né? Que é uma palavra também paralela com metamorfose, né? Que junta meta, morfos e um sufixozinho. Nós vamos depois perceber
qual a ligação de metempsicose com metamorfose? Não é? Comecemos, então, e sendo eu não competente para cinema, não sei nada de cinema, né? Eu peguei um filme de 3 minutos para poder discutir. Né? A metempsicose do segundo de Chamoun. Né? Eu vou, então, voltar ao texto. Metempsicose veio tornar-se termo filosófico de lastro. Metamorfose, nem tanto. Mas, convenhamos, nenhum dos dois é exclusivo de nenhum ramo de saber. Chaumont fez a metempsicose significar uma outra coisa dentro do filme dele. Isso é que é bacana. Ele vai chamar o filme de metempsicose e vai falar de mise. Né? Então, entre nós, a palavra metempsicose, ela é muito comum. Né? Inclusive, e aí vocês estão vendo aí na frente, um texto de Machado de Assis falando de um ator brasileiro, João Caetano, né? E quando João Caetano morreu, ele fala muito mal do João Caetano. Eu não gostou do trecho, não. Ele parece que não gostava do João Caetano. E ele diz: o nome de João Caetano ficará nos anais do teatro e chegará à memória dos vindouros. Mas é aqui o ponto de maior tristeza. O que é a veneração da posteridade pelos artistas de teatro? Né? As cenas palpitantes, as paixões tumultuadas, as lágrimas, tudo isso acaba com as últimas palmas do público. O que o torna superior acaba nos limites da vida. Nos limites da vida vai a posteridade, o nome e o testemunho dos contemporâneos, nada mais. Seja poeta, escultor, pintor ou músico, ficai certo de que as mesmas sensações, o mesmo entusiasmo que as vossas obras excitarem aos contemporâneos, onde fazer estremecer a posteridade. Aqui tem um detalhe interessante. Né? Ele está juntando aqui, depois da morte, o que resta é a obra. E esse é um ponto-chave para a gente pensar a metempsicose, vocês vão ver. O poema, a estátua, a tela, a partitura levarão aos olhos e ao coração dos vindouros a alma e o gênio de Tasso. Veja, a metempsicose, a alma do sujeito passa para a obra dela. Não é? Esta metempsicose perpetua a porção superior do poeta e do artista, e a posteridade, em vez de um nome frio e mudo, recebe inteira o artista. E depois ele vai dizer, mas o artista dramático não tem nada disso. E acaba com o João Caetano, coitado. Né? Bom, grosso modo, diríamos que metempsicose teve vida longa, chegou às raias da metafísica e do esoterismo, e mesmo virou religião para alguns. De certo, não faltaria essa palavra entre os franceses e os espanhóis. O outro termo focalizado, metamorfose, chegou ao auge na mitologia. Não na filosofia propriamente dita, mas na mitologia. E na literatura. Virou épica nas mãos de Ovídio, para homenagear a Júlia, catálogo nas mãos de Antonino Liberal e romance nas mãos de Apulei. Então, aqui no próximo slide, vocês vão ver um sumário da Liddell Scott falando o que é a metempsicose. Eu não vou ficar lendo ele, mas o que eu gostaria de realçar, né? Vão vendo aí a imagem da psicose saindo de uma canoa para outra, né? Da alma saindo de só uma brincadeira minha. Eu gosto muito de filme de fantasma, adoro essas coisas de fantasmagoria, né? Mas desses autores que o Liddell Scott cita, a grande maioria deles são filósofos. Por isso, para mim, é uma novidade o cineasta pegar a metempsicose e colocar num filme dele trabalhando essa metempsicose segundo uma mimese. Né?
Mas transgredindo a maneira tradicional de etimologizar as palavras, poderíamos entendê-las como metempsicose. Esse metá como? Com sopro, com espírito, com forma. Porém, o trânsito, lato sensu, seja da alma, seja da forma, leva-nos ao campo semântico da tradução. E este domínio reúne as duas significações referidas: mudança, transladação, formas e línguas. Vejam, eu peguei metempsicose, peguei metamorfose e peguei agora a tradução, né? E estou juntando tudo isso. Metempsicose seria provavelmente o trânsito ou o movimento do sopro frio, do espírito, e metamorfose, por sua vez, o trânsito e movimento da forma, né? Mas eu posso, então, entendê-las, metempsicose com sopro, com espírito, com forma, ou seja, uma obra que tem sopro, que tem alma, que tem espírito, isso é arte, né? Que sai do corpo carnal e pega a forma de objeto para se tornar eterna, porque o corpo apodrece. Né? Bom, mudança, transladação e tal, e nós vamos para o João Guimarães Rosa. Nós vamos recordar um fragmento do Heráclito, né? Esse fragmento que está embaixo aí é um fragmento muito conhecido, fragmento 2, né? Que ele vai dizer: aos que em rios avançam, a eles outras e outras águas refluem. Grosso modo, ninguém entra no mesmo rio, uma segunda vez, porque o rio é outro e a água é outra. Vamos ver como é que Guimarães Rosa traduz isso. Né? O Guimarães Rosa vai dizer: eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo, só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Usando que esse termo que ele fala, lugares de saída e de chegada, são termos muito frequentes nos estudos da tradução. Né? Texto de chegada, texto de saída, texto de origem, e assim, assaz o senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado, e passa, mas vai dar outra banda, num ponto muito mais embaixo, bem diverso bem diverso do que em que primeiro se pensou. Gente, isso acontece muito com a tradução e com a mímese, né? A mímese, vamos pensar, imitação e reprodução com emulação, né? Eu vejo uma mulher e eu faço uma mulher de mármore, de pedra, de madeira, só que eu chego num lugar muito diferente quando eu passo, quando eu atravesso, quando eu entro para uma outra canoa, entro para uma outra barca. Né? Assim também na tradução, assim também na mímese. Né? Eis, portanto, o que propomos. Uma teoria da recepção que contemple o movimento temporal e linguístico das palavras. Metempsicose, psique, metamorfose, mímese e maêutica. Né? Maêutica, eu vou traduzir para vocês como parturição, parturição do conhecimento, parturição da criança, né? Parturição da criança, parturição do conhecimento, né? Estamos, evidentemente, pensando tais palavras na arte. Falamos igualmente da tradução como transporte de algo de um ponto de partida para um ponto de chegada. Pensamos psique, borboleta, sopro, alma, como matéria volátil e sujeita à metamorfose, mas matéria volátil que, morto o autor, passa para a obra. Neste passo, retomamos segundo de Chaumont.
um artista sofisticadamente técnico, possuidor de habilidosa arte de fazer truques visuais, né? Então, olha, cuidado que o Chaumont agora vai sair da sepultura. O espírito dele está rompendo a terra e vai começar o filme. Tchan, 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 tchan. Né? Segundo de Chaumont, é um dos mais importantes, dos primeiros cineastas europeus. Estou citando aqui, né? Cornelis. Cineastas europeus. E, sem dúvida, o cineasta espanhol mais internacional do período mudo. Viveu e filmou em Barcelona, onde criou muitas das suas pequenas maravilhas. Não é? O fato é que a delicadeza de Chaumont tornou-se arte, a delicadeza técnica. O refinamento da técnica acabou se tornando arte. Seus filmes não somente demonstram sua destreza, mas, sobretudo, a sensibilidade, a manipulação teatral de imagens. Então, é muito polêmico essa coisa do teatro no cinema. Eu, particularmente, adoro o teatro no cinema. Né? Eu gosto dessa mistura de arte, teatro, pintura, arte, tudo misturado, tudo caótico. Chaumont foi também um grande pioneiro no quesito de invenção, trazendo o cinema como espetáculo. Né? Ele fazia trucagens ópticas e fazia um mundo de coisa. Tendo estudado de perto as técnicas que sustentam as adaptações de textos e a recepção clássica, percebemos que cada um dos estratagemas, trucagem, ótica, com figuras retóricas, escurecimento ou apagamento de personagens e coloração de personagens, montagem quadro a quadro, combinação de objetos e pessoas, traveling, tudo que o Chaumont praticava no cinema acontece também na literatura. Por que eu digo isso? Porque tudo isso que ele fazia eu percebi no Homero para poder fazer as histórias em quadrinhos a partir do texto de Homero. Então, a começar os primeiríssimos segundos do filme, então, né? O filme de Chaumont começa com a imagem da mulher de Chaumont, Julienne Mathieu, apresentando frontalmente, né? Essa técnica toda, isso aí é de Chaumont. Vejam, a Julienne Mathieu está aí, você vê a coisa acontecer e não vê a técnica da coisa acontecendo. É isso que acontece na literatura. Você vê a beleza do poema e nós, críticos literários, vamos descobrir a técnica, não é? E aí você diminui e aumenta as pessoas. Bom, passando para o filme propriamente dito, né? O filme começa com a Julienne Mathieu olhando teatralmente e interpelando o espectador. Eila, apresento para vocês a mulher do Chaumont. Né? Daí ela sai, vira de perfil e vai buscar um busto de si mesma e coloca na frente da gente. O busto de si mesma. Veja, o Chaumont. E ela ainda coloca com a mão. Eu sou isto. Veja, isso é uma aula de mimesis. Ele está dando. A mímese é aquilo que passa para a vida, que passa para o objeto e ganha espírito, como nós vamos ver. Né? Ela faz um passe de mágica para o busto e o busto ganha vida. E ela sai de cena. Ela sai de cena e fica só a obra. Né? Esta obra, por sua vez, aos poucos vai se metamorfoseando em um buquê de flores e, sem que nós percebamos a técnica, parece uma miniatura da Julienne Mathieu, com um coro de dançarinas dançando à sua volta. Mimesis dentro da mimesis, dentro da mimesis, né? Dava para a gente dar uma aula de Aristóteles bacana com esse negócio.
né? O processo se dá, então, com os movimentos sucessivos, né? Até que... eu vou pular mais rápido, tá, Júlia? Para você ficar atenta. Entendendo, então, o filme como mimese, a mulher que se apresenta diz através de gestos, eu sou como essa imagem, e se transforma, de repente, em borboleta. Né? E aí nós estamos ali entretidos com aquela borboleta, e a borboleta, sem que a gente perceba, transforma-se numa libélula, né? Numa libélula. Mas o curioso é que essa libélula tem 6 asas. Uma libélula da vida não tem 6 asas, mas esteticamente ficaria melhor ela com 6 asas. Então, quer dizer, a ficção vai tomando conta da coisa e ele passa a ser um criador. Criando, a borboleta se fecha e a Juliane Mathieu entra para dentro de uma rosa. Entrando para dentro de uma rosa, ou entrando e saindo, né? Ela sai da rosa e assume-se de novo como Juliane Mathieu viva, e a rosa continua lá, e nasce de dentro da rosa uma criança. Muito legal isso de pensar como se os nossos filhos fossem mimeses de nós. Então, ele está brincando com toda essa coisa. A mímese não é o objeto apenas, mas é a criatura que se movimenta na vida real e na vida representada, né? Juliane Mathieu sai levando a criança e da rosa brota outra criança que ela volta para pegar, assume seu papel no cenário com as 2 crianças. O que nós temos aí? Ele tem psicose, passar o espírito e dar vida para o objeto, a vida se transforma em objeto, metamorfose, maêutica, parturição, ele junta todos esses conceitos dentro da sua obra. Vou continuando mais um pouco, só dizendo para vocês agora, terminamos por aqui, transgredindo todos os campos de saberes. Sugerimos que a metempsicose, de acordo com o segundo de Chaumont, pode ser lida como mimese, que, por sua vez, e nesta leitura, significa a migração da vida para a arte e a rematerialização do espírito do criador da obra. Por fim, estabelece-se uma maêutica artística, não filosófica como a de Sócrates, mas artística, não é? Multiplicando mimeses, mimeses e mimeses, gerando crias representadas. Isto para explicar a teoria da recepção, né? Perguntamos finalmente, tudo isso não é igualmente o que chamamos de recepção clássica? Acaso não lhes parece econômico e benéfico no campo da recepção clássica e da tradução à expansão das aplicações dos termos filosóficos e mitológicos gregos como operadores de conceitos? Né? Desse modo, teríamos mimese e tradução igual a cópula. Né? Então, o que eu quero dizer é que a maêutica aí é um texto juntando com outro texto, uma teoria juntando com outra teoria, gerando novas formas de pensamento, de arte e de objeto artístico, também de filhos. Né? Eu sou uma paredeira de primeira, né? Também de filhos. Criar é parir novas obras de matrizes diferentes que se associam, o que permite ainda pensar em metamorfoses de gêneros artísticos e de corpos materiais e híbridos. É isso aí, o último slide, né? E eu termino com esse último slide. Passar mais um, Júlia? Tem mais um, não tem? Isso, mimese e tradução, cópula, e isso, muito obrigada, Eucaristopoli. Isso aí, acabei. Muito obrigada, Virgínia, por essa exposição extremamente instigante, né?
misturando teoria, tradução, cinema. Eu vou, então, agora abrir para a leitura de algumas perguntas que foram colocadas no chat. Eu acho que a gente pode discutir algumas questões que já foram levantadas. E queria também fazer um vínculo, né, entre as duas apresentações da professora Maria de Fátima e da professora Tereza Virgínia. É interessante pensar, né, a professora Maria de Fátima começou falando da Penélope, né, da percepção, né, um pouco diferente que o filme oferece, dando um destaque maior à figura feminina. E aí eu queria retomar exatamente a questão da teia, né, da tela, que ela tece, que é um dos elementos principais da recepção, né? Quando a gente pensa em Penélope, uma das primeiras imagens que nos vem é exatamente dela tecendo e destecendo, e esse trabalho com a teia, trabalho com a tela também, de certo modo, evoca esse trabalho que a Virgínia demonstrou aqui, que é um trabalho literário e cinematográfico também, né? Então, acho que, apesar de, num primeiro momento, os temas não serem exatamente o mesmo, tem um vínculo subjacente entre as duas apresentações, que remonta ou aponta para essas questões que a gente poderia considerar questões mais teóricas, envolvendo o fazer artístico e, por extensão, o fazer literário, o fazer cinematográfico. Lembrando que tudo isso é texto, né? A gente, quando pensa na própria palavra texto, que é aquilo que é tecido, né? Já conseguimos aí fazer o vínculo com Penélope e com o próprio cinema entendido como texto também. Eu queria aqui colocar uma questão que foi apresentada no chat pela Francisca Luciana. Ela fez uma questão para a professora Maria de Fátima, né, se ela puder retomar a questão da Senia no episódio final, né, mas dessa vez com o Odisseu, que contrasta com a fala da rainha regente. Ele, de agredido, converte-se em agressor, ainda sob o disfarce de mendigo, antes de se revelar. Então, se a professora Maria de Fátima puder comentar um pouquinho mais essa questão da Xenia, pensando aí agora no papel do Odisseu. Eu acho, professora, acho que você está muda. Não estamos ouvindo. É para Fátima, né? Isso, para Fátima. Agora sim. Pronto, okay. É que eu estava reduzida ao silêncio. Júlia, muito obrigada pelas suas considerações. Foi ótimo também ouvir a Virgínia. E antes de dizer alguma coisa sobre a Xenia, a questão que pôs, eu não queria deixar cair em branco aquilo que a Júlia adiantou sobre a questão da teia e do tecido e da significação que esse tecido pode ter, não é? Curiosamente, Homero não explora demasiado a ideia da teia. Nós damos à teia uma importância que ela na Odisseia talvez não tenha. Digamos, a teia na Odisseia é motivo essencialmente de um relato e que é feito de uma maneira relativamente discreta, embora repetindo-se. Certamente que o relato mais sugestivo é aquele que a própria Penélope faz a Ulisses, pondo diante de Ulisses, aí de um desconhecido, a ideia de que essa foi uma arma que durante tempo ela usou, mas que a certa altura se esgotou. Mas indo um pouquinho ao encontro da Júlia, eu recordava que a Helena da Ilíada, é também alguém que tece no tecido de púrpura nada mais, nada menos do que uma espécie de reportagem dos acontecimentos da guerra, numa réplica muito clara daquilo que é o próprio poeta, não é? Tal como o poeta dispõe da palavra para relatar os acontecimentos da guerra, Helena dispõe do bordado, e é aí que ela vai representando aquilo que são os acontecimentos associados com o dia-a-dia da Guerra de Troia. Bom, mas deixando o tecido de lado,
De resto, eu já agora, se me permite, só diria que no filme de que projetei estas sequências, a teia tem uma visibilidade maior e até curiosamente, depois de ter havido uma denúncia, como nós sabemos, feita pela escrava, do tal fazer e desfazer da teia, os pretendentes trazem a teia a público, digamos, ao salão e destroem-na. Naturalmente dando com isso uma visibilidade muito grande à ideia do fracasso de um estratagema que durante um tempo vigorou, mas que se esgotou e deixou de funcionar, e portanto aí bem sabemos que vem o segundo estratagema, que é a prova do arco. Mas enfim, vamos deixar isto de lado, e a questão que foi posta no chat era uma questão relativa a Xenia. E à questão de como é que esse motivo se vai desenvolvendo e, muito em particular, o interesse de quem colocou a questão estava na ideia da assimetria que existe no encontro entre Ulisses e Penélope, na forma como um conhece a situação e o outro não conhece, não é verdade? Isso levou a que a pessoa que pôs a questão chamasse ou dissesse de Ulisses que ele de agredido tinha passado a ser agressor. Bom, por trás disto tudo, por trás desta questão da Xenia na Odisseia, passa muito um outro motivo literário que veio a ter uma enorme importância. Basta ver quantos capítulos Aristóteles lhe dedicou no tratado que intitulou Poética, e naturalmente estou-me a referir ao reconhecimento, não é? O reconhecimento. Homero e a Odisseia é um terreno absolutamente excepcional em termos de lógica ou manipulação daquilo que se chama reconhecimento, porque há sucessivos reconhecimentos e até verdadeiramente aquilo que Aristóteles muito aplaudia em Eurípides, que considerava genial na manipulação do reconhecimento, já estava claríssimo em Homero. Ora, a cena a que nos estávamos a referir, que é aquele encontro que tem lugar entre os dois, o casal, fora da presença dos pretendentes que, entretanto, já se retiraram, e que tem a ver com esta ideia, a ideia do acolhimento amigável que Penélope dá a um desconhecido, e digamos que este fator Xenia, acolhimento, recepção, que é uma regra de etiqueta básica no relacionamento humano, costumo eu dizer aos meus alunos, meus caros, quando não havia segurança social, de alguma forma a sociedade sobrevivia, e sobrevivia em boa parte à conta deste dever de acolher alguém, independente do seu estatuto, independentemente das dúvidas que possa apresentar a pessoa pelo seu aspecto. Costumo eu também dizer, imaginem, por exemplo, que estamos hoje em dia à 1h da tarde a cozinhar a nossa refeição e de repente alguém bate à porta e é um desconhecido. E eu, a primeira coisa que tenho que dizer na minha casa é: não se abre a porta a desconhecidos. Isto é uma primeira facada na Xenia. E depois imaginem que eu, muito ingenuamente, abri a porta ao desconhecido. Agora imaginem o pasmo do desconhecido se eu simplesmente lhe dissesse: olha, o senhor quer almoçar connosco hoje aqui? Ia gerar-se uma situação de uma ambiguidade absolutamente extravagante, não só da parte de quem está dentro da casa, mas da parte de quem está fora da casa. Isto para dizer que a etiqueta varia muito. Mas a Xenia era, de facto, um trunfo de convívio social exemplar no mundo antigo. Ora, Ítaca tornou-se um exemplo de uso e abuso da Xenia. Porque, por um lado, Penélope é realmente aquela que defende este valor e que tem autoridade para o fazer, pode censurar Telêmaco por não conseguir manter ordem na sala e permitir que um estranho seja agredido pelos pretendentes. Bem se lembrarão, leva com um banco nas costas,
apanha insultos, enfim, não é forma correspondente à etiqueta, mas depois vem a tal famosa cena em que parece, no fundo, uma espécie de reconhecimento frustrado, não é? Porque quando parece que tudo se encaminha para que Penélope e Ulisses finalmente se revelem, nós sabemos que o poeta pretende ainda adiar esta etapa. E com isso mereceria um aplauso de Aristóteles, que achava que uma das vantagens do reconhecimento bem-sucedido era justamente esticar, tal como nas novelas, não é? Não deixar que a coisa acontecesse logo de repente, mas arranjar, enfim, argumentos intermédios para ir protelando. O poeta diz que, enquanto Penélope se lavou em lágrimas diante deste estrangeiro que lhe vinha trazer notícias do marido, era como se os olhos de Ulisses fossem de ferro ou de chifre, não é? Que se mantiveram secos. E isso faz naturalmente parte da virtude de Ulisses, que não é um homem de emoções, mas é um homem de cabeça fria, não é? E por isso Atena lhe diz: muito aprecio a tua atitude. Se fosse outro, já teria dado os pontos todos à emoção e estragado todo o assunto, todo o efeito. Ora, Ulisses, mesmo nas situações mais dramáticas, nunca perde essa prudência, não é? Essa prudência que é, na verdade, a chave do bom êxito. Então eu não o consideraria propriamente um agressor, embora certamente todas as colegas que estão a assistir a esta nossa conversa, se pensassem no marido que finalmente ao fim de 20 anos chega à casa e que tem o tupete de esconder a sua presença e de fazer um jogo de ilusão com a mulher que vê sofrer, merecesse naturalmente uma reprovação daquelas profundas, não é? Bom, não sei se respondi, mas sobre a Xenia e essa famosa cena, não diria muito mais. Obrigada, professora Maria de Fátima. Acho que respondeu sim. Se Francisca tiver alguma outra colocação, pode colocar no chat. Eu vou passar por um comentário, na verdade, que foi colocado, e vou vincular isso com a pergunta também que foi apresentada, que eu acho que a Virgínia poderia comentar um pouco. Né? Tem um comentário do Muriel de Zopa, que fala da questão de tirar o véu da maquinaria ilusionista, né? E fala também da questão da narrativa da caverna, né? A função é justamente de projetar as sombras mediante um teatro às avessas, magistralmente formulado por Platão. E aí, tomando essa questão do ilusionismo, tem uma pergunta que foi colocada, que aí eu acho que se vincula à própria questão da ilusão e da técnica que a Virgínia colocou na apresentação dela, que é uma pergunta do Otávio Pires Neto, né, em que ele afirma: Penélope tem a ver com Xerezade e com Mimesis que se metamorfoseiam em novas... acho que nova mímese, não sei, porque parece um erro de digitação. Essa tradição literária universal de histórias que contam histórias, ele menciona o Decamerão. Virgínia poderia comentar um pouquinho sobre isso? Você falou da Mizanabim, eu acho que isso, daria para desenvolver um pouquinho. É muito legal ver que como que, às vezes, uma história começa num gênero e passa para um outro gênero, né? Não sei como dizer, não sei exatamente aonde você quer que eu chegue, né? Mas a reprodução biológica pode servir de parâmetro para a reprodução artística em termos de gerar crias, de mistura de líquidos e fluidos que não são necessariamente pensar uma técnica daqui e uma técnica dali, porque o artista criador, na hora de fazer, e quando faz o resultado, ele se assusta com sua obra e fala: isso é do fulano e eu não percebi que era do fulano. A gente nem sempre está consciente, mesmo como um processo biológico,
Os filhos não se parecem com a gente e se parecem com a gente. Eu não sei, eu estou meio enrolada com essa pergunta que me foi feita, né? Mas o que eu quero dizer é que há um caos criador que, se a gente define demais a técnica, a gente empobrece o caos criador, né? Porque a técnica pode ser muita coisa ao mesmo tempo, muitas técnicas ao mesmo tempo, que é o que o Chaumont faz, misturando tudo aquilo. Como é que eu posso entender a mímese, a metempsicose, a maêutica, num conceito só? E tudo misturado. É esse que é o bacana da coisa. Victor Hugo fala que quando você disseca um cadáver, é porque o cadáver está morto. Então, o cadáver vivo, ele é indissecável. Cadáver vivo, vamos ver se existe isso. Mas pensando que a obra é um cadáver, porque a escrita é um cadáver, como dizia Platão, né? Se você dissecar demais, ela perde a beleza dela. Né? Então, quando o Chaumont explicou a mímese com outra mímese, a coisa fica interessantíssima e menos árida. Né? Não sei se respondi. Eu acho que me enrolei um pouco, mas é isso. Eu estou em misa na Bíblia. E respondeu sim. É interessante pensar essa questão, você bem colocou, né? Da obra como, de certa forma, uma representação também do autor, e pensar nisso até também como uma espécie de topos, né, que desde a antiguidade, eu estou lembrando aqui do Ovídio, né, na Poesia de Exílio, em vários momentos ele fala dos livros como filhos dele. Então, é um lugar que se repete e que você demonstrou perfeitamente bem, né, no filme do Chaumont, como que o nascimento, né, a partir da estátua da criança, essa ideia do autor permanecer vivo, né, e aquele topos da imortalidade do poeta. Né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, quando você usa um termo técnico, você empobrece a coisa. E quando o termo está ligado à vida quando a gente está vivendo pandemia, confinado, dentro de um computador, a gente começa a perceber a riqueza da vida, quando o termo é vivo. Né? Então, o que ele faz é isso, ele, em vez de teorizar, ele faz a teoria dentro da obra de arte, como o Ovídio vai chamar os livros de filhos. Essa antes do termo técnico é a antiguidade. Depois nós tecnicizamos os termos da antiguidade e parece que nós chegamos a uma aridez que é preciso retornar a essa vida confusa da antiguidade para sentir pulsar o coração. É mais ou menos isso. Os clássicos estão aí, vivos, né? Estamos hoje, numa tarde de sábado, revivendo-os. A Cecília está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ela. Cecília. Bom, obrigada, Júlia. Muito obrigada mais uma vez, professoras Fátima e Virgínia, pelas estimulantes e belíssimas apresentações. E antes de fazer um comentário, eu só queria lembrar, a professora Fátima fez, né, no início uma referência à frase que se Homero vivo fosse hoje, ele seria um cineasta, né? Na verdade, essa frase é do professor Jacinto Brandão, nas orelhas que ele fez para o livro que o Edson e eu, né, editamos e que originou esse evento, que é o Mito e Movimento, e recepção da cultura greco-romana no cinema. E esse nome, Mito e Movimento, ele vem justamente agora ao encontro de duas observações que eu achei muito interessantes, feitas tanto pela Fátima como pela Virgínia. Eu queria realçar isso até para trazer também uma questão filosófica, né? Quando a professora Fátima fez referência a Aristóteles e a poética, né, há ali uma passagem que eu acho muito importante, que é o momento em que Aristóteles diz que a arte, né,
está mais próxima da filosofia. Aliás, a filosofia está mais próxima, né, da poesia do que a história, né? Porque ela fala daquilo que poderia ser e não, né, do que ocorreu. E aí entra em toda essa reconstrução, essa representação e a própria ideia de mimesis, né, de mundos criados para também compreender o próprio mundo. Por outro lado, é curioso, e aí eu já entro na questão colocada pela Virgínia, né, que apresentou tão bem essas etimologias, sempre com a exploração do metá, né? E aí eu lembro do metatafísica, né? É curioso como a filosofia, e para aqueles que não me conhecem, eu sou professora de filosofia antiga, né? Eu tenho no cinema uma paixão e é um trabalho de pesquisa também, mas a minha formação é em matemática e filosofia. E na filosofia é incrível, né? Porque é uma tradição. A filosofia surge com a discussão do problema do movimento, né? Mas a busca é pela imobilidade. Os filósofos têm verdadeira, quase uma obsessão, né, com o imóvel, com a parada, né, com aquilo que está metatafísica, que estaria fixo além da physis, que vem do verbo fio, que é o que a Virgínia colocou, crescer, modificar, se alterar. Então, a relação entre a mitologia e filosofia é, desde o início, complicadíssima, né? Porque a mitologia apresenta uma pletora de metamorfoses, de mudanças, né? E quando Platão fala isso, criticando a poesia no livro 2 da República, né? Fala contra a mudança, e principalmente a mudança que ele entende que leva para o pior. É muito interessante ver essa briga, de certa forma, né? Esse embate, esse agon entre a filosofia buscando o primeiro motor imóvel, numa linguagem aristotélica, buscando a parada, e a vida, a mitologia, trazendo todas essas metamorfoses, né? E eu acho, não só eu acho, mas a gente vê que na história do cinema, quando o cinema surge, é justamente criticado, em parte, por uma tradição de uma leitura platônica até ingênua, né? Eu acho que realça, né, essa caverna, essas imagens, essas sombras, né? Mas eu acho cada vez mais pertinente a gente estabelecer esse diálogo, porque a mudança e a metamorfose, como a Virgínia coloca, né, elas têm o seu lugar, né? E é um lugar, inclusive, que desafia uma perspectiva filosófica que vá pensar também a mudança, né? Que vá pensar também um mundo, digamos, mais real, né? E não só esse mundo racional que privilegia a imutabilidade, que estuda o movimento, né? Mas buscando a imutabilidade, né? Enfim, era mais um comentário, mas eu acho que assim, esse diálogo ele é muito enriquecedor e pertinente, né, para pensar, inclusive, os pressupostos metafísicos, né, da filosofia. Obrigada, então. Vocês querem comentar alguma coisa, Virgínia, Maria de Fátima? Passamos para a próxima pergunta. Não, a única coisa que eu poderia dizer, subscrevendo inteiramente o que acaba de dizer a Cecília, é que a parceria entre os filósofos e a gente da literatura deveria ser uma constante. Ela às vezes aparece como assim um momento fulgurante em que de repente uma iniciativa aproximou pessoas que deveriam estar constantemente articuladas, porque a visão de umas e de outras é complementar e as coisas revelam-se de uma forma completamente diferente, não é? É o que acaba sendo o caos criativo, né? Separar, às vezes, é funesto, é melhor ficar no caos para ter a efervescência da vida e da criação, seja ela artística, filosófica, seja ela biológica. Vou passar então para uma outra pergunta que foi colocada no chat por Mariane Fargnoli. Ela pergunta para a professora Maria de Fátima se na cena reproduzida de Penélope com a sogra, poderíamos interpretar a sogra como um desdobramento de aspectos internos da própria Penélope,
Ou seja, é possível compreender essa cena como retratação de duas dimensões de Penélope, fragilidade e dúvida de um lado, e fortaleza e determinação de outro? Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a verdade é esta, todos se lembrarão, naturalmente, os leitores da Odisseia, que Anticleia, a sogra, portanto a mãe de Ulisses, no poema homérico morreu, já não existe, portanto não está em Ítaca. Ela vai encontrar-se com o filho no inferno e deixar uma mensagem, que de resto é uma mensagem que a Anticleia do filme também reitera constantemente, e que é a da fidelidade de Penélope. Ou seja, no momento em que o Ulisses homérico vai ao inferno e entre as almas com quem contacta a mãe, eu diria que talvez esta seja a primeira notícia firme que ele tem da fidelidade de Penélope. Ora, o facto de Penélope ser, portanto, já morta e distante, retirada de Ítaca, deixa a versão que o filme dá da Anticleia na perspectiva de uma inovação, não é? Esta de deixar a Anticleia viva torna-se lógica na medida em que o filme, como eu recordava no início, segue a cronologia da ação, não é? Portanto, e na cronologia da ação, no primeiro dia do filme, que é aquele dia em que o filho do casal de Ítaca nasce, Telêmaco, Anticleia ainda estava viva, não é? Portanto, antes da partida de Ulisses. Ora bom, esta alteração é uma alteração que, como a pessoa que fez a pergunta bem sublinhou, tem as suas consequências. E, naturalmente, naquela cena que eu pedi o favor ao Igor de reproduzir, penso que fica muito clara uma dimensão de duas mulheres que, na verdade, assumem dois estatutos paradigmáticos. E eu até, ao falar destas duas mulheres que assumem estatutos paradigmáticos, estava-me a lembrar de quanto Homero gosta destas coisas. Porque vejam, por exemplo, o caso de Écuba e Andrómaca da Ilíada. São duas mulheres que também estão na mesma relação. Uma é sogra da outra. E a outra perdeu o marido de uma forma efetivamente irrecuperável, não é? Porque Heitor morreu. Não se trata propriamente de um afastamento e de uma dúvida, trata-se de que realmente o marido morreu. Ora bom, estas figuras são figuras que, na verdade, permitem determinados contrastes, não é? Há afinidades, eu diria. Ambas são mulheres que perderam alguma coisa essencial à sua sobrevivência afetiva, não é? Perderam o filho, ou pelo menos têm dúvida sobre ele, poderão também ter dúvidas sobre a presença ou a ausência do marido, quer dizer, há um sofrimento de quebra pelo familiar que as torna idênticas. Mas é óbvio que a forma como no filme a personalidade das duas é focada vai no sentido não da semelhança, mas do contraste, não é? Do contraste. E o contraste é aquele que, na verdade, reproduz a verdadeira situação de Ítaca, que é uma situação de perda e falência, onde as reações são de duas naturezas. Ou uma reação positiva, como aquela que o filme mostra relativamente a Penélope, que é alguém que parece, apesar de todo o sofrimento, mesmo assim sensível à ideia de que a vida continua, e sobretudo que há uma criança que tem que ser educada, isso é um pormenor a que ambas se referem, a ideia de que educar uma criança, prepará-la para ser rei, evidentemente não será mergulhá-la numa depressão e num ambiente permanente de luto que dura 20 anos. Portanto, esta Penélope é uma Penélope muito reativa e vigorosa, no momento em que a Penélope homérica se calhar era mais frágil, mais lacrimosa, mais depressiva. Mas, por outro lado, nós vemos que, apesar desse esforço, a dor está lá, não é? O sofrimento está lá. E esse sofrimento, na verdade, é vestido por Anticleia,
pela sogra. Alguém ponha aqui no chat a pergunta se trata de Irene Papas. Sim, trata-se de Irene Papas. E eu, ao olhar para Irene Papas, eu sempre tive a ideia de que as mulheres gregas têm uma fisionomia, digamos, um aspecto físico que as torna trágicas mesmo antes de dizerem uma palavra. Ou seja, elas têm umas feições que são ao mesmo tempo enigmáticas e ao mesmo tempo rígidas. Ou seja, ela é a pessoa certa para fazer aquele papel, não é? E o que o filme sempre mostra é que ela é muito enxuta de sentimentos. Logo no início, numa sequência que aqui não mostrei, quando se dá a notícia de que nasceu Telêmaco, a única pessoa que se não move da tarefa doméstica que estava a fazer é a avó. Ora, eu penso que não há avó neste mundo que não reagisse ao nascimento de um primeiro neto, não é verdade? E fique naquela rigidez. Apesar de que, como quem conhece o filme sabe, ela se suicida, ela Anticleia, pela incapacidade de suportar um sofrimento. Então estão a ver que esta ideia da incapacidade de suportar um sofrimento da perda de um filho é naturalmente uma réplica do jogo de resistência que Penélope é chamada a fazer. Podemos dizer que Penélope é uma mulher fraca, é uma mulher frágil. Apesar das lágrimas, acabamos por constatar que ela não é tão frágil como pode parecer à primeira vista. Tem, apesar de tudo, uma emoção, uma emotividade que a torna bastante mais próxima, bastante mais simpática, tem uma forma de reagir distinta. Mas o jogo entre as duas justifica por si mesmo o facto de Anticleia viva poder estar no filme. Não é por acaso. Eu, se a Júlia me permitisse, só gostava porque vi também aqui no chat alguém que lançava uma questão sobre a infidelidade de Penélope. Ou melhor, que registava, e isso é absolutamente evidente, que se fala várias vezes no poema da possibilidade de Penélope quebrar a sua fidelidade e partir para outro relacionamento. E essa possibilidade é uma possibilidade que resulta, antes de mais e de uma forma absolutamente vistosa, de um compromisso que ela assumiu com o próprio Ulisses, que na partida lhe terá dito que quando o filho tivesse barba e os pais estivessem devidamente acautelados, ou seja, quando Penélope tivesse cumprido a sua função familiar, ele lhe deixava a réplica portanto, o repto de partir para outra relação. Isso nunca chega a acontecer dentro do poema, mas, por exemplo, Telêmaco, quando chega de viagem e pergunta ao pastor e o meu como é que estão as coisas no palácio, ele vai dizendo que Penélope nunca se define bem, porque nunca se sabe bem o que é que ela quer. Se não tem coragem de expulsar os pretendentes, mas também não tem coragem de aceitar nenhum pretendente, ou seja, está num eterno jogo de ambiguidade. Claro que nós poderíamos explorar este jogo de ambiguidade do ponto de vista psicológico, enfim, fazendo ele parte da construção da figura homérica, mas eu também não gostaria de deixar de fora a ideia de que isso possa também significar que o poeta da Odisseia estava confrontado com outras versões que teriam na época uma popularidade que nós hoje dificilmente conseguimos identificar, de uma Penélope infiel. Ou seja, a forma de contar a história de Penélope na Grécia arcaica não seria exclusivamente a Penélope fiel, que é a versão que Homero adota, mas havia outras. E há vestígios, e eu apenas lembraria uma, porque é aquela que fica 100% no oposto da Penélope fiel, que é uma versão relativamente mal conhecida para nós, que dava Penélope como mãe do deus Pan, explorando o sentido da palavra Pan,
que significa, portanto, tudo, não é? E que teria a ver com a ideia de que Penélope passou pelas mãos dos 190 pretendentes. Estão a ver que entre a fidelidade absoluta e esta última versão que lhe dava a maternidade do deus Pan, porque ele significaria uma paternidade ampla, passando ela por uma relação geral com os pretendentes, é qualquer coisa que nos desafia a imaginação, não é verdade? E já agora só deixava aqui, não quero monopolizar o tempo, nem chamar a vossa atenção para isto, mas mesmo assim só deixaria aqui esta sugestão. Neste momento, ou enfim, tenho andado em mãos com um desafio que alguém me deixou para compor um capítulo sobre Penélope e a sua tradição, do ponto de vista da recepção, começando na antiguidade, eu diria até ontem, que é assim um calvário. E a verdade é que na tradição, digamos, moderna, contemporânea, a Penélope infiel compete muito bem com a Penélope fiel. Ou seja, esta ideia de desvendar, que é uma coisa que Homero deixa um bocadinho na sombra, o que é que Penélope pensaria deste marido, que segundo algumas versões arranjou um pretexto para se ausentar da guerra e segundo outras versões arranjou 1001 pretextos para demorar no regresso, e portanto falta saber, ou poderíamos explorar, se isto aconteceu por maldição do destino ou porque ele deu um jeito para demorar o regresso a casa, já não esquecendo que em outras versões o regresso a casa não era definitivo, porque Ulisses, confrontado com a rotina doméstica, algum tempo depois partia de novo e deixava outra vez Penélope, ou seja, está longe de ser pacífica na leitura global de Penélope esta eterna fidelidade que a versão homérica parece ter privilegiado. Bom, obrigada pelas colocações, professora Maria de Fátima. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Virgínia com relação à questão da tradução. Na sua fala, você vinculou, né, vários conceitos, a questão da metamorfose, a questão da própria mimese, e colocou o conceito de tradução e também citou um trechinho do Guimarães Rosa. Eu queria que, se possível, você comentasse um pouco sobre como que essas questões teóricas repercutem na sua própria prática tradutória, né? Como que você lida com essas questões ao trabalhar a tradução, e aí é interessante pensar que aquilo que você colocou antes, né, de que a obra de arte, ela às vezes, foi a demonstração da sua apresentação, ela já traz uma teorização, né? Como que você vê isso na prática tradutória? Antes de falar da tradução, eu vou puxar o assunto da Fátima, que é mais interessante, menos técnico. Quando a Fátima fala do Ulisses voltando depois de 20 anos, né? Evidentemente, a forma do Ulisses seria outra, que é o que discute o filme O Retorno de um Estranho, né? Quando Ulisses volta, hipoteticamente volta, e é um outro homem, né? Um outro homem realmente, né? Isso é muito legal pensar nisso. Muito obrigada, Fátima. Então, falando de tradução, o que eu penso da tradução é que, primeiro, a gente tem que pensar as palavras como não tendo, e pensando em Guimarães Rosa, as palavras não tendo um significado permanente. Isso causa meio que horror na nossa tradição de tradução dos clássicos. E causa também um certo incômodo na tradução dos clássicos, particularmente os filósofos, porque o filósofo trabalha com conceito, e quando você traduz, por exemplo, psique, não por alma,
ou você faz, por exemplo, eu já fiz tradução traduzindo psique por sopro, né? Então, não tira meu sopro, não tira meu respiro, né? Então, é uma tradução que parece ser carnavalizada, mas que eu acho que dá mais vida, porque, como também, de novo, Guimarães Rosa, a tradução mecânica da palavra pela palavra como ela é sempre traduzida, né, causa um certo lugar comum que não é realmente dos gregos, né? Nesse sentido, é uma tradução carnavalizante que não pretende realçar a Grécia, pretende realçar o Brasil e a língua portuguesa, né? Mostrar que a língua portuguesa fala de igual para igual com a língua grega e que a literatura portuguesa brasileira fala de igual para igual com a literatura grega também. É uma questão política de tradução, é uma questão política. Eu não nego isso, e as traduções trazem para o Brasil, porque eu sou doida com o Brasil, né? Não tem jeito. É isso. Não sei se fui no ponto. Sim, foi sim. Bom, eu acho que a gente já chegou no horário, até passou um pouquinho. Acho que podemos encerrar, né? E se alguma outra dúvida surgir, vocês podem enviar para o e-mail. Queria apenas reforçar que na próxima semana, né, não há encontro, né? A gente retoma depois do feriado de carnaval, e também reforçar a importância da lista de presença, né? Eu falei isso no início do encontro, mas reforço: quem não tiver assinado a lista de presença, assine, e quem, porventura, esteve presente no encontro anterior e não assinou a lista, nos escreva, por favor, por e-mail, para que a gente possa fazer esse controle. Ok? Então, finalizamos aqui. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu. Foi um gosto. Muito obrigada. Vai.